Você conhece os principais fatos e ideias que envolvem aí a segunda onda do movimento feminista? Fica comigo que eu vou te contar. Estamos juntas nessa jornada então para compreender um pouquinho aí das ideias do movimento feminista, ver o quanto isso já nos afetou e o quanto ainda continua influenciando as nossas vidas até hoje, talvez muito mais, do que se fosse aí lá no início da história, enfim. Então esse é o quarto vídeo dessa série, onde a gente vai falar um pouquinho então dessa fase da segunda onda que começou em 1960 e ela foi um pouquinho mais curtinha que a primeira fase, ela vai até mais ou menos 1990, a gente tinha visto que a primeira onda durou aí mais de 100 anos e agora é mais ou menos 30 anos. Aí no segundo vídeo, então, a gente viu um pouquinho aí sobre o protofeminismo, que é uma movimentação de mulheres aí que aconteceu antes do início da primeira onda do movimento feminista. A gente falou um pouquinho sobre a Mary Wollstonecraft, né, uma mulher ali que atuou com algumas ideias naquele momento e que serviu de inspiração depois para todo o decorrer aí do movimento feminista. No terceiro vídeo, a gente conversou então sobre a primeira onda do movimento feminista, que começou em 1848 e foi até 1960. E a gente viu ali que as principais reivindicações das mulheres em todo esse período foi mais focada realmente na participação da mulher na vida pública. Então questões ligadas à educação, a trabalho, à política, a questões jurídicas, de direito da mulher relacionada ao casamento. Então foram mais essas pautas aí que aconteceram nesse período da primeira onda. E hoje, então, a gente vai começar a ver o que aconteceu, quais eram as ideias, quais eram as pautas que envolvem aí, então, a segunda onda do movimento feminista, que vai de 1960 até 1990. A gente vai continuar aí acompanhando, e conhecendo essa história através do livro da Ana Campagnolo, que é Feminismo, Perversão e Subversão. Então, através do livro da Ana, a gente vai aí mergulhar um pouquinho mais, então, nessa questão agora da segunda onda. A Ana diz assim: para grande parte das escritoras conservadoras, a transmutação do movimento feminista acontece nesse período. Então ela está dizendo aqui que escritoras mais conservadoras dizem o quê? Que antes, no período da primeira onda, era um movimento feminista e a partir da segunda onda a coisa transmutou, a coisa mudou muito, A ativista conservadora Phyllis Schlafly divide, abre aspas, as sufragistas lutaram e venceram em 1920 pelo direito de voto das mulheres em todos os 50 estados. Então aqui falando da realidade dos Estados Unidos. Mas elas eram mulheres que se baseavam na família e não tinham vontade de erradicar a natureza feminina. Então olha só, dois valores cristãos aqui que ainda estavam muito em alta, A questão da família e a questão da natureza feminina, não eram assuntos discutidos. Definitivamente, elas também eram contra o aborto, então um outro assunto polêmico que na época nem era discutido, pelo menos não em grandes proporções. As feministas dos anos de 1960 e posteriores, por outro lado, não são a favor da família, além de enxergar o aborto como uma questão de direito das mulheres. Elas veem o lar como uma prisão. Então realmente não dá para dizer que não houve uma diferença de ideias e de pautas, a partir da segunda onda. Realmente valores cristãos, valores morais, da mulher, essa questão da feminilidade, da própria natureza da mulher como mulher, começaram a ser questionadas a partir da segunda onda do movimento. Os principais nomes desse período foi a abortista e eugenista Margaret Sanger, a gente já vai falar mais um pouquinho dela, a controversa Simone de Beauvoir, uma francesa, a incansável depreciadora das donas de casa, Beth Friedan, e a Kate Millett, grande defensora de uma política sexual revolucionária. Então essas quatro mulheres aqui, elas representam muito bem essa fase. Tem muitas outras, mas essas aqui são pontos bem marcantes aí na história. Vamos começar pela Margaret Sanger. A Margaret Sanger, na verdade, ela atuou muito já na primeira onda. No início do século XX, ali 1915, 1919 e 20, ela já estava atuando. Mas, como as ideias dela eram bastante revolucionárias, ela não teve muita gente para ouvir ela, Mas ela já na época abriu uma clínica de aborto, ela inclusive foi presa por causa disso, mas isso deu a ela popularidade, depois ela reabriu a clínica, Então, assim, as ideias dela, na verdade, durante a primeira onda não foram muito ouvidas e aceitas, mas a partir da segunda onda, então elas pegaram as ideias da Margaret Sanger e abraçaram mesmo. Então a Margaret Sanger tem a ver com essa questão do aborto, tem a ver com a questão das pílulas anticoncepcionais, que a partir de 1960 ganharam força, então por isso que ela acabou se tornando um ícone da segunda onda e não da primeira onda. É interessante saber também
que a Margaret Sanger, ela era casada, ela tinha 3 filhos, ela abandonou o marido com os 3 filhos, então a gente já vê aqui essa rebeldia, né, da mulher. O esposo tentou, né, reatar o casamento, mas ela não quis, ela teve amantes, ela teve um segundo casamento, e fora essa questão da clínica de aborto, então, e ela era uma eugenista, né, ela queria essa questão do controle de natalidade, mas o foco dela realmente eram as pessoas negras, principalmente. Ela achava que não precisava mais nascer negros, e também pessoas com deficiência, com síndrome de Down e várias outras coisas. Ela queria realmente trabalhar para evitar que essas pessoas continuassem tendo filhos. Então esse era um dos focos dela, por isso uma eugenista, né? Abre aspas aqui, a Ana diz assim, ó, a fase, né, então essa fase da segunda onda é marcada pelo desejo de algumas mulheres ocidentais de reproduzir os defeitos sexuais que sempre foram, no imaginário social, atribuídos aos homens. Quais são eles? Promiscuidade, desapego e irresponsabilidade com relação aos filhos. Então, se há um símbolo para a segunda fase do movimento, é precisamente a inveja do vício. Então, o que ela está dizendo aqui? É como se as mulheres tivessem olhado para os homens a partir da década de 60 e tudo aquilo que elas sempre xingaram, sabe? De eles serem meio frios, não darem tanta bola para os filhos, não serem muito apegados à família, elas resolveram vivenciar isso também. Então, essa igualdade acabou sendo para as mulheres descerem de nível, não elevar o nível dos homens. Então, foi meio esquisito esse negócio, né? Então, essa questão sexual e esses vícios passaram a ser ostensivamente apregoados, enfim, defendidos, né, a partir dos anos 60. Algumas frases que ficaram famosas, por exemplo, né, faça amor, não faça guerra. Aqui a gente sabe claramente que não tá falando de amor, tá falando de sexo livre, né, tá falando de faça sexo sem responsabilidade, faça sexo sem compromisso. Então tem muito mais a ver com lascívia do que com amor, né. Outra frase, goze livremente, lute pela soberania dos seus desejos, ou seja, né, você tá no centro do mundo, é a sua felicidade que importa, mesmo que para isso você tenha que destruir tua família, como foi o caso da Margaret Sanger, né, abandonou o marido com 3 filhos, então tudo bem, desde que eu seja feliz, o resto que se lasque, né, é mais ou menos essa ideia. Outra frase também do período, liberte-se da decência, né, ou seja, não seja uma mulher recatada, né, não seja uma mulher séria, né, se liberte, né? Então, misericórdia. Outra palavra muito forte, assuma-se, viva o amor livre. Mais uma vez, né, a palavra amor sendo bastante deturpada, porque aqui tá falando realmente de uma vida sexual promíscua, enfim, libertina, né, sem compromisso, sem responsabilidades, e a gente vai ver o quanto essa questão da pílula anticoncepcional colaborou com isso, né? Até tem mais um trechinho que eu coloquei aqui que a Ana fala assim: com o advento das pílulas e demais métodos, a hipersexualização ganhava um novo patamar. Então, o que ela está dizendo aqui? Que esse sexo, sem uma preocupação com as consequências, ou seja, um possível risco de uma gravidez, agora era acessível às mulheres. Elas também podiam fazer como elas viam que os homens faziam, sexo sem compromisso, né? Então, a pílula deu essa liberdade para as mulheres, digamos assim, né? Então, as mulheres puderam finalmente sentir-se desprendidas do peso da gravidez. Sentir-se supostamente como um homem se sentia, né? E muitas passaram imediatamente a agir como os piores homens que sempre criticaram, com total desprendimento. Então esse senso de compromisso, né? Essa responsabilidade, a gente vê que a partir daqui também a mulher se prejudicou muito, porque essa ideia de cavalheirismo, essa ideia da conquista, né? De um homem precisar conquistar uma mulher, isso foi se deteriorando cada vez mais. Então hoje, se a gente vê aí como consequência os homens menos compromissados ainda, né? E as mulheres muitas vezes reclamam de se ver como um objeto. A mulher se colocou nessa posição, essa que é a verdade. Ela se desvalorizou, né? Então, para que esse homem vai se esforçar ou para que ele vai pagar um preço se ele pode todo dia sair na rua e ter uma mulher diferente sem compromisso nenhum? Então, a gente precisa ver a que consequências isso nos levou, né? A Ana considera que o livro, né? A obra inaugural aí da segunda onda foi o livro da francesa Simone de Beauvoir, que foi publicado em 1949 e chama O Segundo Sexo. Então, para ela, as mulheres teriam estado sempre em condições secundárias, por isso o segundo sexo, né? Então, o primeiro seria o homem, né, privilegiado, e a mulher, então, secundária, né, sempre em segundo plano, sempre inferiorizada. Essa era a imagem da Simone de Beauvoir. A Simone, ela via
o corpo feminino como um fardo. Então, para ela, a mulher era escrava do próprio corpo. Então, essa ideia da puberdade, depois vem a gravidez, né? A questão da menstruação, depois vem a questão da menopausa. Tudo isso a Simone de Beauvoir via realmente com péssimos olhos, né? Olhava também para o casamento e para a maternidade, para a ideia de dona de casa, mãe, como uma analogia com a escravidão, né? Então ela considerava realmente uma escravidão para as mulheres, né? E ainda também as mulheres, então, como objetos sexuais dos homens. Então ela tinha uma visão, assim, bem pessimista do lado feminino, né? Por isso que ela chamou de secundário, enfim, né? Colocou em segundo plano, digamos assim. Tem uma frase interessante também que a Ana colocou aqui, eu achei legal destacar, que diz assim: décadas depois das primeiras influenciadoras da segunda onda feminista, a vida sexual de muitos jovens se mostrou desregrada e não necessariamente mais feliz. As feministas prometeram um paraíso de prazer às mulheres que embarcassem na revolução sexual, mas não foi isso que aconteceu. Então a gente já vai ver que tem muitas consequências negativas, né? Muita frustração, muita mágoa, muitas marcas que muitas pessoas preferiam ter vivido. Então tem um conjunto de consequências aí, não é esse paraíso todo não. O pensador russo Sorokin escreveu, no livro dele, A Revolução Sexual Americana, ele escreveu assim: por um breve momento de prazer sexual, as partes pagam geralmente o alto preço de períodos frequentes e duradouros de angústia, ansiedade, medo, remorso, ódio e dor. Muitas vezes o fugir de um prazer sexual arruína toda a sua vida. Então o que ele quer dizer aqui? Aquilo que a gente já sabe. A palavra de Deus, ela nos diz que quando você tem relação com alguém, relação sexual com alguém, você se torna uma só carne com essa pessoa. Há algo de você que vai ficar com essa pessoa e há algo dessa pessoa que vai ficar com você. Então, essa coisa de a gente tratar o sexo dessa forma tão displicente, ela vai trazer consequências sim, né? Porque o sexo, ele é um presente de Deus para o casamento, né? E essa promiscuidade toda, ela só alimenta essa questão da nossa carne mesmo, mas ela não preenche realmente a nossa alma, ela não nos traz uma satisfação duradoura. E aqui, no caso, essa questão que falou, por exemplo, aqui, né? Medo, remorso, ódio, dor, porque muito mais até por parte das mulheres mesmo, ou seja, elas mesmas quiseram essa liberação toda e depois foram as que mais sofreram. Por quê? Porque no imaginário feminino sempre tem essa ideia de ser conquistada, sabe? Ainda é muito forte isso, né? Então eu acredito que muitas mulheres que entraram nessa coisa de vamos fazer e pronto, depois ficaram esperando, sabe? Um segundo contato, né? Um telefonema, uma procura, e isso não aconteceu. E aí muitas para, digamos assim, tentar esquecer, partiram para outra. E assim você vai colecionando isso, né? Mas já é comprovado que os benefícios não há benefícios, na verdade, né? É muito mais malefícios do que benefícios, enfim. Mas isso ainda é um assunto que dá muito pano para manga aí, né? Outra representante da segunda onda foi a Beth Friedan. Então a Beth Friedan, ela era dona de casa, casada, eu não me lembro agora se ela teve 5 filhos, 7 filhos, mas era bastante filhos, né? E ela falou muito sobre essa angústia, sabe, da mãe, esposa e dona de casa. Então para ela, ela chegou a dizer que a condição de uma mulher dona de casa era tão perigosa para a saúde mental da mulher quanto viver em um campo de concentração nazista. Então olha o olhar amargo que ela tinha sobre o lar, sobre a família, sobre esse papel da mulher dentro da família, né? É interessante aqui, a Ana coloca assim, né? Ela supôs que o casamento e os filhos fossem um problema para todas as mulheres, já que eram para ela, né? Ela sentia-se infeliz, entediada, e aí ela transformou a angústia dela em pauta política. É mais ou menos a ideia assim, né? Ela comeu um abacaxi azedo demais e ela decidiu, ou ela achou que todos os abacaxis são azedos e que daqui em diante ninguém mais deve comer abacaxi. É mais ou menos isso. Então, porque ela teve uma experiência infeliz, ela pegou isso e achou que todas as mulheres têm o mesmo tipo de experiência e aí transformou numa pauta política. Então, essa é a Beth Friedan. Vamos ler juntas um trecho aqui do livro da Ana, na página 195, e compreender por que as donas de casa incomodam tanto as feministas e atrapalham os seus maiores objetivos. Então, as donas de casa, as mulheres que ainda se posicionam, entendem a sua importância no lar, o papel primordial que elas têm ali, elas são realmente uma pedra de tropeço na agenda feminista. Olha só o que diz aqui. Por isso, um dos principais focos do feminismo é acabar com a condição da mulher dona de casa.
Ao contrário da vida que as mulheres sempre levaram no lar, para o feminismo, a mulher ideal é promíscua, de preferência mãe solteira que desconhece ou dispensa os pais de seus filhos. Aquela esposa que em nada depende do marido também é desejável, pois através dela, o feminismo demonstra com que facilidade um casamento pode acabar em divórcio sem maiores complicações. A razão para tudo isso é que politicamente essa mulher é mais facilmente cooptada. Na ausência de um homem responsável e interessado em seu bem-estar, as mulheres quase sempre precisam do Estado. Quanto mais necessitam do Estado, mais apoiam as políticas de esquerda. Então, por que a dona de casa atrapalha? Porque ela tem um marido, né? E há papéis ali, ela confia nesse marido. E essa mulher que não quer marido, que é mãe solteira, enfim, né? Que não depende de ninguém, né? A independente, sozinha ela não consegue ficar. Ela precisa da creche, ela precisa de vários apoios do Estado para ela conseguir ser essa mulher independente. E isso deixa ela realmente uma presa fácil para todas essas políticas mais controladoras, né? E aí a dona de casa, nesse sentido, passa a ser, então, um problema para elas, né? Outra conquista, entre aspas, né, da segunda onda do movimento feminista foi o início da banalização do divórcio, né? Então, abre aspas aqui também da Ana. Mesmo com abandono, com marido adúltero, com mulher rameira, com agressão ou desamor, indiferença ou violência, o divórcio é um escape, jamais uma saída triunfal. Olha que interessante. Por que isso? Porque ninguém sai bem de um divórcio, sabe? Tem uma certa glamorização, assim como se o divórcio fosse um motivo para ser comemorado, né? Mas ninguém sai bem, nem a mulher, nem o homem, nem os filhos. Então, o discurso acerca do divórcio, propagar como bom e libertador aquilo que sabemos que é triste e mal, né? Então, por quê? Porque o divórcio, na sua essência, ele é a morte de uma família. Ele é a declaração de morte de uma família. Eu acredito que ninguém começou uma família para terminar, né? Então, ali houve uma desistência, houve um vamos abandonar o navio, vamos desistir e cada um vai para o seu lado. Então, é uma morte que acontece ali. E a gente não comemora isso, não é motivo para comemorar. Então a gente tem que parar com essa glamorização do divórcio como se fosse algo para ser comemorado. Não, é algo para a gente se entristecer, porque realmente é uma família que faliu, é uma família que não teve continuidade. Só que o movimento feminista, de alguma forma, conseguiu colocar na nossa cabeça que é uma libertação da mulher, né? Como se muitas vezes, no decorrer da história, o homem também não tivesse vontade de se separar. Mas o senso de compromisso falava mais alto, porque aqui dá a impressão que é sempre a mulher que tem motivo para querer se separar, né? Como se para o homem sempre tivesse tudo bem. E não é verdade, o homem também pode ser que tenha muitos motivos para não querer mais esse casamento, né? Não é só do outro lado. Mas existia um senso de compromisso que falava mais alto. E hoje, né, qualquer motivo é motivo para pegar a portinha da lateral e ir embora, né? Então, como comemorar isso, né? Eu coloquei aqui entre aspas a fala de umas duas feministas, eu não vou lembrar o nome agora, que elas dizem assim: o feminismo busca as leis do divórcio sem culpa, busca o direito ao aborto, rejeita Deus enquanto pai, busca a aceitação da sexualidade feminina e tem um compromisso com o trabalhador. Aí o advogado e pastor Pat Robertson, né, dos Estados Unidos, ele traduziu essa fala mais ou menos assim, para a gente entender bem na clareza aqui o que isso significa. As feministas querem que as mulheres deixem seus maridos, matem seus filhos, pratiquem bruxaria, tornem-se lésbicas e destruam o capitalismo. Ou seja, né, aquele movimento que eu comentei com você, totalmente revolucionário, de abandonar valores morais, valores judaico-cristãos, né, e realmente instituir aí uma nova ordem, né, um novo modelo de sociedade. E a promiscuidade sexual é a pauta principal para que isso seja possível, né? Então, tirar realmente as mulheres de dentro de casa, tirar o amor das mulheres, né, do coração das mulheres pelo lar, pela família, levar o coração das mulheres para a rua, né, para se encontrar lá fora, né, o que eu tenho para me realizar lá fora. E a mulher olhar cada vez mais para casa, para a família como um peso, né, ou como um mal necessário. Então, essa mudança de mentalidade, ela realmente aconteceu e a gente já tem colhido frutos bem amargos e a história ainda não acabou, né? Tá bem, ainda tem muitas páginas aí pela frente, né? Então, abre aspas aqui, a gente termina a Ana dizendo assim, ó: a marca da segunda onda, reprodução feminina dos vícios masculinos. Comumente se dizia que os homens eram promíscuos, tendiam à vida libertina e à irresponsabilidade com os próprios filhos.
também sempre foram descritos como afetivamente desapegados e socialmente violentos. Por alguma razão, as mulheres começaram a querer trocar suas virtudes, lembra que a gente já falou sobre feminilidade, sobre virtudes, a mulher virtuosa? Então, por alguma razão, as mulheres começaram a querer trocar suas virtudes mais famosas pelos piores defeitos masculinos. Estava aberta a temporada de sexo irresponsável e abandono dos filhos. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre a terceira onda do movimento feminista, né, que introduziu aí novas pautas e ainda deu continuidade a essa história que chega a nós, né, até hoje. Então tem muita coisa para a gente aprender aí ainda, né? Então essas principais pautas aí da segunda onda relacionada realmente a essa revolução sexual das mulheres, né? Essa promiscuidade, a questão também dos métodos anticoncepcionais, entra a questão do divórcio, do aborto. Então realmente a partir de 1960 essas pautas começaram a ficar bem mais agressivas e começaram a entrar nas famílias, destruindo bases mesmo, destruindo alicerces. E isso é muito sério, né? A gente realmente acolhe as consequências, mas no próximo vídeo a gente vai continuar essa história, então, entendendo um pouquinho do que aconteceu aí na terceira e vamos juntar aí com a quarta onda, que é o que dizem que a gente já está vivendo agora, é a quarta onda do movimento feminista. Então te espero no próximo vídeo, não esquece de dar aquele joinha, tá? Compartilha o vídeo com alguém, me ajuda aí a fazer o canal crescer, deixa um comentário se você já conhecia essas histórias, se tem sido algo novo para você, se você tinha ideia, né, do quanto o movimento feminista era forte, o quanto ele nos afeta, se você de repente se posicionava como mulher cristã e feminista, me conta um pouquinho sobre isso, tá bom? Tô curiosa para saber se essas informações têm feito diferença para você. Deus te abençoe!